Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para dois e ao nosso Mundo Mágico. Eu sou o Vini. Eu sou a Ana Tomic. Eu sou o Vini Faria, que deu uma pausa, achei que ia rolar uma pausa assim, eu não aguento silêncio. Aí sabe como é que é, né? Eu sou o Vini Faria. E nós somos o @para2serem1 lá no Instagram e aqui também, onde a gente ajuda pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. Hoje a gente tá aqui com um casal que a gente admira muito, né, amor? Ó, minha testa não mexendo aqui. Não, tá mexendo bonito. Mexendo bonito, verdade. Correção. Ó, deixa eu apresentar eles, que tem muita história para contar. Deixa eu apresentar que vai ficar mais fácil vocês saberem quem é. Eles cresceram na mesma cidade, no interior de Minas, tinham muitos amigos em comum, mas só se conheceram 20 e poucos anos depois. Ele era jogador de futebol profissional e ela, estudante de medicina. Tinha tudo para que fosse só uma ficada de festa, mas eles decidiram ficar juntos forever e há 18 anos compartilham a vida. 18 anos não é para qualquer um, não, né? Eles tiveram a renovação de votos de 10 anos de casados mais linda que a gente já viu. E hoje eles constroem um sonho de empreender juntos e são sócios do IVA, um instituto médico que abrigará um conceito super moderno de cuidado e manejo do envelhecimento. E eu não posso deixar de falar a Virgínia, que está aqui, ela que cuida da nossa beleza, nossa dermatologista muito maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Virgínia e Dedé. Já pode começar chorando? Pode tudo, aqui pode tudo. Sejam bem-vindos, querido. Obrigada por aceitarem nosso convite. Eu sei que vocês não saem por aí falando do relacionamento de Não, vocês, a né? gente nunca falou, né? Somos bem discretos. Então, por isso, obrigada Imagina. mais uma vez. E para começar, onde é que as pessoas podem encontrar mais? Vamos lá, de vocês? então, né? Dedé tá começando a vida, né, de empreendedor. Achei que você ia falar de influencer. De influencer Não. também, por que não, né, Vini? Você não imagina a dificuldade que é pra eu gravar um Reels. Eu fico muito tímido, eu sou muito tímido. Mas depois ele acha que ele tá gato. Aí, Depois eu vejo, eu acho que até passo. que ficou bom. Garoto propaganda. Garoto propaganda. Mas vamos lá, meu Instagram, virginiamaral.dra, doutora. Sou dermatologista, cuido do envelhecimento das pessoas e tenho o prazer de cuidar desses lindos, maravilhosos, meus cartões de visita, né, Dedé? Vai ser nossos modelos no Sim, IVA, com né? certeza. E nosso Instagram do Instituto, que é novo, né, É o IVA Dedé? Medical Institute. A gente começou o Instagram, o projeto vai nascer agora em agosto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agosto de Deus. Agosto de Deus e breve novidades. E aí, Dedé vai ser nosso garoto propaganda, porque Vai até esse demais. momento ele é só comentarista de esportes, né, Vini? Não, mas vamos registrar que o Reels que mais deu Ibope até hoje do Instagram do IVA foi o meu. Aí, tá Milagrosamente. Então o pessoal falou, vamos gravar mais com você. Então eu a gente falei, já está descobrindo um novo talento. Né? Um novo talento, É, Dedé. mas eu tenho uma restrição, são 30 segundos no máximo e 4 falas. Passou disso, eu me embolo todo. Então já temos um recorde nesse podcast, já passou de 30 segundos e já falou mais que 4 Pois falas. é, tá Estamos com um vendo? recorde. E só para a galera que está assistindo, o IVA é aqui em Belo Horizonte, né? Mas todo mundo de fora vai ter acesso, né, Vi? Porque a vida é Sim. curso por esse mundo inteiro afora. E em breve vocês vão saber mais. né? Dentro do IVA a gente tem uma parte de ensino, né? Então a gente tem um instituto completo e a parte do ensino que vamos abrigar e receber muitas pessoas, né, Entendi. Dedé? Se Em breve. Deus quiser. Sensacional. Ó, pra gente Mas hoje começar, nós vamos falar sobre o quê, amor? Sobre um relacionamento. deixa eu só bater nosso cheirinho. Claro, tem que deixar. Só, a gente faz o merchan do nosso cheirinho do mundo mágico, porque todo mundo que entra aqui fala, nossa, que cheiro Ai, bom, que que cheiro delícia. bom. Então, o cheirinho do mundo mágico vocês encontram para comprar lá no Instagram para 2serem1 e lá no nosso outro Instagram, @anatomistdesign_joias. E ele é afrodisíaco, ele é uma essência de champanhe, grapefruit e pêssego. E por ser afrodisíaco, por ter esse cheiro maravilhoso, ele é o presente dos nossos convidados do podcast. Que Muito lindo! bom. Sabe que eu ganhei um de presente de aniversário que eu Eu sei que você amei, já daí eu tem. fiquei com dó. Agora Ai, você meu tem Deus, dó. eu vou guardar lá pro IVA. Agora não precisa ter dó. Ai, obrigada. Pode usar, que é bom que tem 2 agora. Eu fiquei com dó de acabar, mas aí, que bobagem, é só comprar outro. Pois é. E essa é a ideia de levar um pedacinho do mundo mágico para casa das pessoas, Exatamente. assim, dela poder ter essa sensação que ela está tendo aqui em casa também. Então, tem feito muito sucesso. Delícia. Já está esgotando a primeira leva, Exatamente. inclusive, né? Apesar de que nós vamos Já fazer esgotou, mais. na verdade, eu guardei só para os convidados do podcast. Então tá bom. Mas vai ter mais. Maravilhoso. Mas a gente precisa começar conhecendo esse casal. Então nós vamos começar querendo entender
Qual a história de vocês? Como que vocês se conheceram? Como foi o primeiro beijo? Conta um pouquinho pra gente. A Virgínia adora contar a história, pode. Eu já contei. Eu não posso. Pra vocês conhecem? Eu não posso Eu privar sei um vocês da pouco. versão dela, não posso. Eu sei um pouco, mas Normalmente- os detalhes sórdidos eu não sei. E às vezes Esse é tem duas muito versões, né? maravilhoso. Não, mas é muito maravilhosa a história. É muito. Dedé, se quiser colocar pra lá, imagine que eu estava no auge da minha vida, assim. Demorei muitos anos para passar no vestibular, e aí comecei a faculdade, aquele frisson da faculdade, aquela coisa toda. Tinha ficado muitos anos até passar no vestibular, e aí a faculdade entrou de greve logo nos primeiros meses. E aí foi o melhor fase da minha vida, porque daí eu estava morta e falei, agora eu posso descansar, passear, badalar, aquela coisa toda, né? E aí coincidiu de que nessa época que a faculdade estava de greve, coincidiu com a festa do milho, que é a festa da nossa cidade. E a festa dura uns 15 dias. E aí, como a faculdade estava de greve, eu fiquei 15 dias inteiro na festa do milho, indo todos os dias na festa. É em Patos de Minas, vamos registrar, né, gente? Quem não conhece é a capital nacional do milho. E daí o Dedé estava machucado, porque, vou contar, né, ele era um atleta profissional, e aí ele também estava lá se recuperando, e ele passou também a festa do milho toda lá. E aí, durante a festa, tinha aquela coisa. Vocês já foram na festa do milho? Não. Ah, não acredito. Não, sem Agora combinar. a festa não é mais como antes, mas era muito maravilhosa, era uma coisa. E aí, festa do milho lotada, e aquilo tudo, e logo no primeiro fim de semana da festa eu vi o Dedé. E aí eu vi o Dedé lá perambulando, comecei a paquerar ele, mas ele não olhava para mim, não. Ele nem me via. E logo no primeiro fim de semana da festa, eu fiquei com o melhor amigo dele, mas eu não sabia que era amigo dele. Nossa. E aí... Aí ele te viu. Não, ele não me viu. não. Não. Aí tudo bem, né? Fiquei com o menino e tal. Aí no dia seguinte, todo mundo ia lá para o centro da cidade. Ficava um tumulto lá naquele centro da cidade. E aí eu falei para as meninas, vou mostrar para vocês um menino que eu vi lá na festa ontem, que não sei o quê, não, então tá. Mas aí primeiro chegou o nosso amigo lá, que é nosso amigo. Que é amigo do Dedé, meu amigo também, que eu tinha ficado, tá lá o Thales. E aí daí a pouco chega o Dedé. E aí vai ficar junto com o Thales. Eu falei, não, mas eu sou muito azarada, né? Falei, não, puta que pariu, tinha todo mundo para poder ficar lá. Eu fui arrumar justo o amigo do Thales, fui paquerar justo o amigo do Thales. E aí pensei assim, né, esse menino deve ter vindo lá de Belo Horizonte, porque o Thales fazia medicina aqui. Deve ter vindo lá de Belo Horizonte com ele, vai embora amanhã, né? Tipo, domingo vai embora e pronto, acabou. E acabou a paquera, não sei o quê, não sei o quê. Mas chegou no domingo, o Thales foi embora e o menino continuou lá. E aí o menino continuou lá na festa. E todo dia que eu ia lá, estava lá. O menino. Menino sou eu. Com um amigo diferente meu. Aí ele estava lá um dia com a Thierry, que era meu, outro dia com o Lucas, outro dia não sei o quê. Eu falei, gente, mas de onde surgiu, né? E aí, durante aquela semana da festa, as minhas amigas que moravam fora foram só no segundo fim de semana. E naquela semana da festa, eu fiquei a semana inteira paquerando o Dedé, mas ele não olhava para mim. Gente, mas ele pegava cada mulher baranga, vocês não imaginam. Aí há controvérsias, né? A roupinha básica era roupa toda branca, barriga de fora, não sei o quê. Aquela roupa de Maria Breteira. Bem, Entendi. E aí minhas amigas falavam assim, Depois a gente vai lá. ter que escutar a versão do Dedé. A gente vai ter que escutar a versão do Dedé. E aí eu falava, nossa, cadê meu gato e tal, não sei o quê. Minhas amigas falavam, dá uma olhadinha ali, ó, pra você ver. Como é que tá ele hoje? Aí elas falavam, amanhã você prepara o look, porque senão ele não te vê, não. Aí passava um dia, 2 dias, a mesma coisa. Chegou no último fim de semana de festa, eu preparando para mostrar para minhas amigas que ia chegar, né, de fora e tal, mas eu tô paquerando um menino, gente. Aí a Stael, minha outra amiga, falava assim, mas não tá dando ibope, não. Era uma paquera unilateral. Não tá dando ibope, não. Aí a Marcela chegou, as meninas chegaram, eu falei, aquele ali. Ela falou, não, mas aquele ali? Aquele ali mesmo? Eu falei, é aquele. Não vejo, mas é o Dedé. Eu falei, uai, que Dedé, gente? Você estava querendo o Dedé? Não é possível. Eu falei, o Dedé é irmão da Marininha. Eu falei, nossa, mas eu sou muito azarada. Esse menino deve ser 10 anos mais novo que eu. Porque a Marina, irmã dele, que a gente conhecia, que era bem amiga nossa, assim, já era 4 anos mais nova que eu. Eu pensei, se eu não conheço o menino, ele deve ser mais novo que a Marina, né? Aí, Um adolescente. A minha irmã mais nova, a Virgínia conhecia da turma.
E ela não me conhecia porque eu saí de Patos muito novo pra jogar futebol, enfim. Então, aí... E ela associou que por não te E ela conhecer, associou você era porque mais não me novo. conhecia, não era da porque- mesma turma, não era do ano de escola, a gente nunca estudou em colégios iguais, enfim, então... Porque na cidade pequena, todo mundo conhece a sua É. faixa etária, né? Então, tipo, se eu já conhecia a faixa etária de 4 anos mais nova que eu e não conhecia ele, aí a Marcela falou, não, ele é da nossa idade, foi meu colega de escola, ele nunca foi seu colega de escola? Eu falei, não, nunca. E ela falava, não, não é possível, não, então nós temos que ajeitar esse negócio, né? Temos que ajeitar, e aí passou um dia nada, passou 2 dias nada, chegou no último dia de festa, meia-noite, quase 1h da manhã, um amigo meu falou, meu Deus, você vai acabar a festa? 15 dias de Tipo assim, 15 tá, dias. essa coisa, o menino olhou para você, alguém tem que contar, né? Aí organizaram tudo, não, foi lá contar pro Dedé. Essa parte é boa. Aí chegaram lá nele, é ruim falar, né? Não, você não vai, você vai poupar, lógico. Não. Por que Aí é eu muito vou, fácil? não, eu vou entrar pra contar de uma forma mais sutil, né? Porque, Não, 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 a gente gosta do detalhe. Não, conta do jeito que vocês quiserem, vocês que depois mandam. Não, essa não dá. Não, pode Não, contar. a gente vai se processar. Não, aqui não tem filtros, Dedé, Não, fica não, pera. tranquilo. Mas é bom evitar processo. É bom evitar processo, o podcast está começando, Mas, vamos enfim, segurar. Aí um amigo nosso chegou lá e falou, ó, tem uma amiga minha querendo te conhecer. É, a Virgínia. Aí ele, não. A Virgínia não. Não, aí então. Não. Mas você já sabia quem ela era. Não, não, mas aí a ela tá Virgínia contando errado. não. Não, você tá contando errado. Depois ele conta a parte dele. Vamos Vou ver. contar, vocês. vou contar a A verdade. Virgínia, não, sai fora, Bocão, 3h da manhã. Pelo amor de Deus, não. Nem tá com a barriga de fora? Não, nem. O que é isso? Aí ele falou, não, mas você não quer mesmo? Não, quero não. Mas de que Virgínia você tá falando? Não, tá vendo? Aí- A verdade apareceu, não. É. A verdade De que apareceu. Virgínia você tá falando? Não, daquela Virgínia. E aí ele falou, não, então eu quero. Não, agora eu tenho que começar a contar minha versão, né? Porque tá unilateral demais. Não. Aí, beleza, a história das vestimentas das meninas, eu não vou questionar, não vou me sobrepor, não. Mas assim, a Virgínia sempre foi famosinha lá em Patos, assim, né? Bonita, inteligente, blá, blá, blá. Então, ela era menina conhecida. Ela não me conhecia, mas eu sabia quem que ela era. Era popular. Popular, exato. Era popular. E aí, quando o pessoal, ela fala que, eu te paquerei tantos dias, muito provavelmente, era um período que a gente bebia muita vodka também, ficava muito animado, né, e tal. Muito provavelmente eu percebi ela me olhando, mas eu pensei, não, essa mulher deve estar me julgando, que eu tô tonto, sei lá, tipo, ela não ia dar a bola pra mim, deve estar me julgando, me tirando, sei lá. Eu acho que eu cruzei uns olhares com ela, mas assim, de verdade não percebi, não. E aí, a festa rolou, né, e tal, aconteceram muitas coisas. E aí, no último dia, aí isso é engraçado, porque daí, festa do milho já 15 dias, a gente tava lá todos os dias, boate, balada, pauleira. virando noite e tal. Uma boa recuperação da atleta. Exato, pauleira. atleta ainda na forra, né, tipo, aproveitando tudo que não fazia. Aí, o meu amigo o Lucas Bocão chega, tipo, 1h da manhã, no último dia da última boate, do último momento, último suspiro. Aí fala, Dedé, tem uma amiga minha te querendo. Aí eu pensei, né? Olhei a hora, falei, 2h da manhã quase. O Bocão, que nunca me arrumou nada bom, Na vida. chegou no último dia de festa, me entregando um negócio assim, teoricamente. Eu falei, Bocão, tá, quem que é? Aí ele falou, a minha amiga, Virgínia. Aí eu falei assim, não, imaginei outra pessoa, falei, sai fora, Bocão. Não, tá. Não, é a Virgínia, que foi minha colega, não. Aí eu falei, não, então vamos lá agora. Aí, sim, Aí eu falei, inclusive, vamos lá agora, que senão ela vai pegar outra e eu tô ferrado. Vamos correr. Aí eu fiquei enchendo o saco dele. Ele falou, não, daqui a pouco eu vou. Eu falei, não, vamos agora. Aí eu peguei nele, falei, vamos, cadê ela? Vamos lá e tal. Aí, enfim. Aí chegou lá, né? E agora Chegou vem mais ele, chacota. Agora vem mais chacota. Quantos anos vocês tinham nessa fase? 24. 20, 20, ué. Aí chegou ele usava 2007. 5 brincos na orelha, Adoro. Colar, cabelão. cabelão, colarzinho de coquinho. sabe? Jogador de futebol, né, Jogador gente? de Típico. futebol, assim. Típico. Típico. Aí eu falei, oi, não sei o quê, o que você faz da vida? Ele falou, sou atleta. Eu falei, oi? Mas agora deixa eu me defender antes dela continuar com a Eu chacota. falei, como? Levou o passe, né? Não, porque assim, ó, eu nunca falava que eu era jogador de futebol, porque assim, primeiro que eu era jogador de futebol que jogava em time de interior, então, grande coisa.
E quando você falava isso, parecia assim, sou jogador. Não, o que você faz? Eu falava, eu sou atleta. Era uma forma de me defender, assim. O que você faz? Eu sou atleta. E eu Mas era. o que é ser atleta? Carteira Eu acho chique, assinada. eu Tá, achei não, mas eu chique. não falava jogador de futebol, porque parece assim, tá, você joga onde? No Flamengo, Não, eu jogo no Estrela do Norte, do Espírito Santo. Não, Tá. mas você podia levar seu pai, mas eu sou contratado do Atlético Eu Mineiro. fui contratado, não, mas eu já tinha passado, né, gato? Esses louros, essa fase áurea já tinha passado, aí eu já tava na decadência. O atleta soa melhor. Atleta. Então, é menos ofensivo, parece que... É mais uma profissão. Exato, porque era uma profissão, não era que falasse, eu sou jogador de futebol, porque quando a gente fala, pensa, o cara é rico, o cara não era nada. Mas a Virgínia contestou na hora? Tipo, Não, ela riu. Ela Oi? riu. A atleta, ela falou, de que, menino? Tipo assim, eu falei, uai, Não existe sou atleta. isso. Eu falei, existe. Aí eu fui explicando, né, com muito tato, eu fui Eu explicando. falei, nossa, mas existe isso, atleta? Tipo assim, né? Eu falei, não, eu sou estudante de medicina, né? Oi. Você é a Xane, Por né, cima Dedé? da carne seca, tá Você é a vendo? Eu falei, Xane. como ir? Como assim, Tá né? vendo? Mas aí eu dei uma assustada, mas tudo bem, né, gente? Tipo, eu tava de greve, ia voltar da greve, ia não sei o quê, foi penoso, né? 15 dias. Você tava e querendo, tal. né, Vi? Também. Eu Tava falei, querendo não. um menino. Exatamente. Falei, tá tudo bem, você é atleta, não tem problema. Vamos quebrar o galho desse rapaz. E aí rolou, né? Aí a gente ficou, minhas amigas foram tudo embora, eu fui ficando, e de repente eu virei pra ele e falei assim, aqui você me leva em casa? Porque assim, todo mundo indo embora, né? Você me leva em casa? Ele falou, leva, mas eu não tenho carro, não. Olha o bullying. Que isso? Mas não, ué, eu tava com um interior- amigo meu, não. Eu tava com um amigo meu, não. Eu tava Não, com um mas amigo todo meu. mundo tinha carro, até eu tinha. Nessa época você tinha quantos anos? 20 e poucos, 24, 24, é. 23, né? Foi 2006, tinha 24. né? Aí você montou na garupa da bicicleta e foi... Não, aí ele falou, leva, mas eu não tenho carro não, mas eu não tenho carro de vai embora como? Não, mas eu não tenho, mas tem amigo que tem. Ué. Eu não andava a pé. Isso que é importante. É igual o Henrique Mandarite fala, você não precisa ser rico, você tem que ter amigo rico. Exatamente. Isso é que é importante. É. Aí eu pensei, pronto, né? Aí o menino, o amigo dele arrumou outra, como é que vai levar a outra? E eu e o Dedé, né? Mas tudo bem, né? Eu queria, né? Falei, então tá, você vai dar um jeito de me levar embora? Vou, então tá. E aí a gente ficava na festa até o dia amanhecer. Não é pros fortes. Mas rolou beijo ou não? Rolou. Não, Aí ficamos, a gente né? ficou. Nessa hora já tinha tido beijo, já. então. E Já. depois não teve uns amassos mais assim, não, porque ele não tinha carro, né? Nossa, vai carregar isso pelo casamento inteiro. Ai, desculpa, deu uma cabeçada na Ana aqui. É brincadeira. Jesus amado. Boa, Luiz. Você viu que ela já veio mal intencionada. Você vê que as histórias agora começam a conversar. A história que ela fica falando, exagerando das moças, lá não é bem assim. Mas isso é uma coisa importante para quem for solteiro que está assistindo, que eu acho que todo mundo já passou por isso. A logística afeta muito a questão solteiro. O que você tem um AP, você tem um lugar para levar, você tem um carro para levar, não tem. Isso pode melhorar ou diminuir sua chance. E nós não estamos falando de ostentação, se a pessoa Não. tem carro. Nós estamos falando de logística. Exatamente. Vamos sair para jantar? Vamos. Te encontro lá, pega seu Uber. Pega Tipo, o é ônibus. diferente de eu te pego. Não, que Uber, né? Que Pega Uber, um não ônibus. existia Uber, não, né? Ah, nem Esse cara- ônibus. Interior assim, nem ônibus tem 1h da manhã. Pega um mototáxi. Mas mototáxi, aí é foda. Tá, Podia mas ser aí, pior. aí deu um jeito de ir embora. Aí Não, foi tudo ótimo, bem. Aí foi- acabou, Não, né? que isso. Domingo, cada um volta pra sua vida. Eu ia voltar pra Uberlândia, né? E aí eu voltar pra Uberlândia e tal. Aí ele me liga no dia seguinte. E aí eu falei, não, tô indo embora pra casa. Pensei, ele vai embora pra casa dele, eu vou lá pra cidade dele, sabe Deus, na Estrela do Norte. Do Espírito Santo, sei em quê. Cachoeira de Itapemirim. E eu, atleta, A vida de né? atleta. É. Tinha concentração. E eu falei, eu vou voltar lá pra minha cidade, tudo bem. Aí ele falou, não, eu vou pra Uberlândia também. Falei, uai, vai. Não, não foi bem assim, não. Não É. foi tão rápido assim, não, que eu sou difícil. Não, Demorou 2 dias. não, dois não, mano. 3. Mas aí a história é que a gente ficou, era no sábado e tal, aí no domingo, eu mandei uma mensagem pra ela, assim. Demorei a mandar mensagem, que eu falei, não, o que eu vou mandar? Não vou falar besteira, o que eu vou falar? Não. Enfim, aí mandei uma mensagem. Aí ela, que eu tô voltando pra Uberlândia e tal. E nessa época eu já tava, assim, no limite de definir minha vida mesmo. Porque eu joguei futebol desde 16 anos, profissionalmente, enfim. E eu já tava com 24 e tal. E aí meus pais falavam, ó, se você quiser continuar jogando, você pode jogar, enfim, a vida é sua. Mas se você quiser estudar também, você é bem-vindo e tal. E meu pai morava em Uberlândia, que meus pais separados. E aí eu aproveitei a chance,
do meu pai morar em Uberlândia. Vou lá ver meu pai. Vou morar com meu... Não, é porque daí Não, eu é queria ficar em morar, Patos. não foi assim do dia pra noite. Ficou comigo hoje, amanhã você vai Não. morar em Uberlândia? Não, mas foi aí eu assim. pensei em estudar, que eu falei, eu vou fazer Não, faculdade aí em calma, Uberlândia. calma. Aí ele chegou lá, né, em Uberlândia. Aí Mas vocês chegou foram lá- juntos? Não. Aí eu fui no domingo, ele foi, sei lá, na terça-feira. Aí na terça-feira Foi ele me rápido ligou. assim? Eu tava querendo mesmo, Foi. né? Daí ele já tá falando que já queria mudar, estudar, mas Sem não foi joguinhos assim, de não. cu doce, já Ah, queria. não, é verdade. Não, é porque eu pulei uma parte. Aí tem a história que ela... Aí ele chegou lá em Uberlândia. Aí chegou lá em Uberlândia, não sei o quê. Aí eu tinha carro, né? Passei ele lá, buscar ele e tal. Bateu o carro no primeiro dia de emoção, quando foi me buscar. De emoção. De emoção. Ela Chegava lá de emocionou. Ray-Ban, ele achava bom, ele falava que chique. Chegava uma loura de Ray-Ban pra me buscar. Não, e ela emocionou e bateu o carro no primeiro dia que foi me buscar. Foi no Você primeiro acredita? dia, não. Foi nas primeiras semanas. Nas primeiras horas. Não, emocionou e virou o carro em cima de um carro parado, chegou lá Normal, gente. Apaixonada, Acontece. não quer demonstrar. É, né? acontece. Mas já tinha uns dias, já tinha um tempinho. E aí cheguei lá, tudo bem. E ficou uma semana, o menino foi embora, não. Uma semana, 2 semanas, não sei o quê, nananã. Eu falei, você vai ficar? Aí ele falou, eu falei aqui, porque eu não namoro jogador de futebol, não. Eu tinha possibilidade, eu tava esperando... Aqui só para constar. Eu tava esperando uma possibilidade de ir para fora do Brasil, que não aconteceu. Então eu tava, se der certo eu vou, se der certo eu ia embora mesmo, mas aí não deu, né? Eu falei, daí você decide, porque eu não namoro jogador de futebol, não. Já passou uma semana, 2, se for para namorar, então vão dar jeito na vida. Vamos dar Mas status. tinha rolado um pedido de namoro ou não? Não, eu Não. já sou direta. Entendi. Não, foi ficando assim, né? Não teve assim, estamos namorando. Não, tem história boa pra contar, hein? Aí ele falou assim, Lembrei agora. não, então, eu tenho uma proposta para ir para a Europa. E aí, possibilidade se mesmo. essa proposta der certo, eu vou. Se não der, eu vou ficar. Falei, aí você nunca mais vai jogar bola. Falou, não. Falei, não, então tá, porque namorar jogador, não namoro. Aí ele Só falou, atleta. Aí ele, não, então tá. Aí não deu certo, não, de ir para a Europa, ele ficou, nunca mais voltou, nem para buscar as malas dele lá na Estrela do, não sei, da Não, sorte. eu já voltava com mala pronta. Já estava pronto, né? Eu nunca saí de lá sem ter a mala pronta, não. Podia não voltar, ué. E aí a gente decidiu fazer faculdade, né? Foi. Aí eu passei em todos os vestibulares, que eu tenho maior orgulho disso. Eu passei em todos os vestibulares que eu prestei. Legal. Tudo particular. Beleza. Mas eu Em tinha Uberlândia, ficado. pra ficar do lado de Virgínia. Isso. Mas é muito interessante, porque assim, eu fiquei muitos anos sem estudar, né? Eu terminei a escola eu tinha 15 anos. Era um adiantado na escola, então o terceiro ano eu terminei com 15 e não joguei, joguei futebol e não estudei mais zero. Fiquei perambulando, enfim. E quando eu voltei, falei, putz, agora eu tenho que estudar. Como é que eu vou fazer faculdade? Enfim. E meu currículo? O dia que a gente foi fazer o primeiro currículo, a Virgínia ficava dando risada. Não, aí ele queria fazer educação física. Ah, foi mesmo. Porque daí, obviamente, você pensa, né, o cara, atleta. Sou atleta? Sou atleta, só pensava nisso, enfim, tal. Aí a Virgínia... Aí eu entrei na mente dele, eu sou especialista. Não, então, a Virgínia entrou na mente, mas aí eu tenho que dar o crédito. Eu tenho um amigo, Rafael, que é um cara muito particular, e ele falou assim, Dedé, não faça educação física. Faz administração, acho que eu tenho um colega ou dois que já começaram e largaram, porque o curso não te dá muita possibilidade. Enfim, nada contra, viu, gente? Quem é formado na área, amo o esporte, mas eu acho que a administração te dá um leque maior de opções, realmente, assim. Então, foi uma feliz escolha. Aí a gente decidiu fazer administração. Então, mas aí, nessa época, vocês já estavam namorando? Tinha, tipo, conhecido as famílias? Já era uma coisa mais oficializada? Já, daí... Não, aí foi uma ficada mais séria, assim, aí já virou meio que namoro, assim, né? Aí Mas já não teve apresentou pras pedido? famílias? Não pediu não, né? Não teve não. Eu fico lembrando, eu tenho que contar também, né? Eu fico lembrando, assim, a minha sogra, a Olinda, amo de paixão. De verdade. Não, de verdade. Adoro quando tem disclaimer. De verdade. Eu te amo. Não, de verdade. Ele mas chegou a quando olhar ela- pra câmera pra falar. Mas quando ela me Leva conheceu, jeito. eu me coloco na situação dela hoje, que criou a Virgínia, né? A vida inteira, super rígida, nananã, a menina estudante de medicina, e cheguei eu lá, na época trajado de jogador de futebol ainda, colar, 2 brincos na orelha,
eu fico imaginando ela me olhando e a Virgínia, tipo, me apresentando. Nem era como namorado, sério, não, mas assim, sabia que eu tava ficando com a filha dela. Ela deve ter me olhado e pensado, meu Deus. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Na verdade, ninguém achava que ia pra frente. A É verdade mesmo? é. Eu acho assim, que né? não botava fé, não. Tipo assim, Ela tá extravasando esse estresse da faculdade, daqui a pouco passa. esse Foi menino vai tudo, embora, não vai ficar aqui. Entendi. Entendi. Mas aí você... Vai. Pode falar, pode falar. Que aí eu ia, assim, mas aí vocês começaram a namorar e tal. E aí a gente queria saber o seguinte: vocês sempre tiveram o sonho de casar? Ou esse sonho de casar veio com o amadurecimento da relação? Isso até de antes do relacionamento É. de vocês, assim, quando eu era pequeno, eu olhava e falava assim, nossa, um dia eu vou ser casado, um dia eu vou ser marido, um dia eu vou ser A esposa. Virgínia sempre teve o sonho de casamento. Não, pra mim nunca cogitou não ser casado, não. Então, você conheceu o Dedé, você já deixou isso claro. Não, mas eu Não. deixo tudo claro a vida inteira, Mas né? assim, mas não era. Não, mas não era. Mas Quando é foi uma história boa. passando. É uma história boa também. Porque não era. A Virgínia sempre quis casar, de fato, ela é alucinada com casamento e tal. Mas quando a gente começou a namorar e ficou um pouco mais sério assim e tal, uma das primeiras coisas que a gente fez. Não, na Dedé, mas foi muito tempo depois. A gente namorou quase 7 anos. Mas quando eu paguei o fotógrafo? Ué, mas foi 7 anos. Não, mas não. Foi 3 anos depois. Não, tipo, 3 anos depois, não tem que contar essa Que história. apareceu, Não, né? não. Ele Não. tem um nexo Mas- de, não, mas- de datas meio. Mas olha a história. Eu comecei a trabalhar com um representante e tal, eu tava ganhando uma graninha, e a Virgínia tá assim, ó, quando a gente for casar, a gente não era noivo, não era nada, namorado. Quando a gente for casar, eu quero o fotógrafo, o Eric, que é lá de Uberlândia, que é o melhor fotógrafo da história, que registrou os 2 casamentos nossos. E eu quero casar com ele e a gente já tem que fechar logo agora. A gente era namorado. Eu falei, aí beleza. Na época, a gente era tipo R$6.000 o fotógrafo. Não, é que o Eric começou a ficar famoso. Aí todo mundo começava a querer o Eric, assim. E eu já paquerava as fotos do Eric há muitos anos. Pô, vai ser com ele. E aí eu enfim, pensei, gente, esse cara vai ficar muito famoso e a gente não vai ter dinheiro, né? visionária. É, e aí vocês namorando, nunca Não, nem tinha namorando, a falado em Virgínia casamento. estudante. Não, nada. Aí ela vira pra mim e fala assim, quando eu for casar, nós vamos casar com esse fotógrafo aqui. Eu falei, beleza. Então a gente já tem que contratar ele. Aí eu falei, beleza. É R$6.000. Eu falei, beleza. Aí eu dei uma entrada. Já trouxe os boletos. Eu dei uma entrada e dividiu eu dei uma entrada e ficou 10 boletos. Deu tipo 1.000 de entrada e 10 boletos de R$500. Juro por Deus que eu pagava esses boletos sempre e pensava assim: se ela me largar, a única coisa que eu peço de volta é esse dinheiro. E o que eu vou fazer com um fotógrafo contratado? Deus me Gente, livre. olha, eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas assim, eu quero entender. De nunca vi. contratar até vocês realmente casarem, passou quanto tempo? Não, Não, passou muito tempo. Muito tempo. Não. A gente garantiu o pacote antes. Não, pô. Mas muito tempo quanto? Sei Tipo uns lá, 4 uns anos. 3 anos. Que? É. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu só tempo. sabia que eu queria o fotógrafo. Mas vocês nunca tinham falado nem de casar, isso que eu tô achando muito nunca, engraçado. Nunca. Dedé, você achou que você tinha casado com a mulher doida? Não, sempre. Eu falei, ela é muito pra frente, né? E eu pensava, Jesus amado, se essa mulher me largar. Eu pensava, se ela me largar. Não, é um bom negócio. Se ela me largar, eu vou pegar a dinheiro de volta. A única coisa, eu falei, não, vai, beleza, você pra lá, eu pra cá, mas o dinheiro do fotógrafo era de honra. Porque imagina você pagar um cara 3 anos E antes, você que 4 pagou? anos, tudo. Eu não Na tinha, época ela- nossa, eu não tinha onde cair morta. Ah, meu Deus, entendi. Não, e depois ele ainda veio morar fora. E aí, já sabe Deus, né? Porque daí ele veio morar em BH e eu fiquei lá em, nós em namoramos Uberlândia 3 4 anos, anos. 3 anos distantes. 3 e Isso. 3, né? E aí o fotógrafo já estava pago, então tinha chance de não dar certo, né? E você Gente também do tinha, Dedé, céu. sempre esse sonho de casar quando você era moleque e tal? Tipo, eu nunca parava pra pensar. Você imagina assim, acho que um dia eu vou ser casado, mas não era aquela coisa que fazia parte do queria que fosse assim, não queria que fosse assado. Nunca pensei assim, vou casar, vou ter uma festona, não, eu pensava, eu imaginava que eu ia casar, lógico, mas assim, nunca pensei em festa, nem na cerimônia, não, levava assim, bem de forma bem tranquila, assim. Tá, aí com 4 anos de antecedência, contrata-se um fotógrafo. E como é que foi evoluindo a partir daí? Tipo, essas conversas de casar, teve pedido? Como é que foi essa evolução, assim? Não, aí eu mudei para, aí eu era estagiário lá em Uberlândia e aí fui promovido para Belo Horizonte como representante. Aí as coisas já ficaram mais sérias, comecei a ganhar uma grana melhor e tal. Aí a Virgínia estava chegando próximo de formar. Não, na verdade, 3 anos que eu fiquei aqui, ela ainda estava na faculdade. Então, enfim. Mas aí já começou a rolar o assunto. Quando é que a gente vai noivar? Aí a Virgínia sempre falou assim, ó, eu não vou noivar para subir de posto, não. Noivar para falar que não namora. A gente namora há 5 anos, agora eu tô noivo, eu fico 10. Não, ela falou, eu vou noivar
mais uma vez, decidida. O dia que eu tiver a data do casamento. Eu só noivo o dia que a gente souber o dia que vai casar. Eu adoro. Eu acho Bem que tem que desse- ser assim mesmo. Ah, não quero Esse trem de aliança, status não quero noivo. nada, noivo. Status noivo. Ela falou, não quero aliança não, quero só um anel. Olha ela. Você não precisa usar aliança não, só um Não, anel. precisa não. Falei só dá marca a data e pronto, acabou. Não quero esse negócio de ficar noivo, não. Ô, Vici, é tão moderna, porque na época de vocês nem era comum esse trem de anel de noivado no Brasil. E ela já queria um Já anel. queria um anel. Era muito coisa ainda dos Estados Unidos, da O Inglaterra. anel foi com uns 3 anos antes de... Comecei a pagar ele 8 anos. Não, anel é engraçado. Que daí eu seguia, aí eu comecei a organizar tudo do casamento, né? 3 anos antes, sei lá. Tinha a pasta lá, tudo como é que ia ser, nananã, e tinha o anel. E aí tinha o Ourives lá em Patos, que era o Ourives que sempre fazia as coisas lá pro meu pai, quando meu pai era vivo e tal. E aí eu mandei o anel para ele. Gente, ele devolveu um anel que não tinha nem pé nem cabeça. E eu botei o negócio assim, falei, não, esse aqui não dá, não. Gente, além de Esse tudo, aqui. ela devolve o Não, anel. devolve, mas eu não tenho nada com isso. Eu não sou Falei, Ourives, nossa, eu só pagava. esse aqui não dá, não. Aí eu ia lá e explicava para ele. Tem que ter umas pedrinhas aqui, essa pedra de cima tem que ser mais altinha. E não existia essa coisa 3D, era tudo feito na mão, Era né? tudo na mão. Aí ele falava, Virgínia, não tem jeito. Eu falei, tem, eu tô vendo aqui na internet, ué. Aqui, na mão da menina. Aí ele falou, tá vendo onde? É internet. O Ourives, não, muito dependendo desses do interior, Não, você fala, e tô é- vendo na internet, ele, oi, o que você tá falando? Eu imprimia a mão da moça, porque nem era um anel, era a mão da moça. Eu imprimia a mão da moça e mostrava para ele. E aí ele, não tem jeito. Isso aqui não tem jeito de fazer, isso aí é porque lá nos Estados Unidos, não sei o quê, tá. Eu falei, não, mas chega próximo, que esse aqui não dá, não. E é bom a galera entender, assim, a gente trabalha com joias, né? Quando a gente fala isso, não é desmerecendo o trabalho, muito pelo contrário. A questão é que a profissão de ourives, ela é uma profissão extremamente artesanal, é uma profissão, uma das mais antigas do mundo, que muitas vezes era passado de pai para filho, ainda mais em interior, essas coisas, e que, em muitos casos, assim como muitos artesanatos, tem pessoas que não evoluem nas técnicas novas, para ir para um 3D, para esculpir uma cera, porque tem ourives que faz trabalho que você acha que foi 3D, porque ele pega uma cera e ele esculpe ela, como micro ali, com microscópio, com várias técnicas diferentes, só que muitas realidades, realmente caras que ficaram muitas vezes parados no tempo. parado né? no tempo. Mas será que uns 15 anos atrás existia isso? Pode ser que sim, porque... Sim, mas o Ourives Ah, nosso de mas lá Patos em era muito Patos, antigo. não. Ele era um vovozinho de uma galeria bem pequenininha. Ele devia saber A as nossa técnicas a nossa bem primeira básicas, aliança, assim. Não, era uma pechincha, porque era tudo muito boa, assim. ele devia fazer o básico. Então a assim. Vi escolheu o próprio anel. Ela escolhe tudo. Aí, mas você Ela chegou não a fazer o escolhe. pedido, joelhinho no chão? Como é que foi? Teve esse processo? Não, Não. a gente fez um jantar lá em Uberlândia, né? Teve não. Porque, assim, tinha um processo longo aí nesse meio tempo, né? Porque Porque minha sogra mãe não também. aceitava, né? Ela não Aurim- aceitava o Não, noivado? Não, casar não era Não, qualquer nada. noivado, Minha mãe qualquer- demorou 10 anos para engolir, né, o Dedé. Hoje ela Vou Mentira! falar pra câmera, hoje ela me ama, eu tenho certeza. Mas por quê? Ela queria ela é daquelas que queria escolher o marido? Não, ela não Porque acha que nenhum eu precisava serve. casar, não. Ué. Mas, tipo, é nenhum serve. Pra quê? Não, não, Ela mulher acha que mulher precisa independente. de homem, Entendi, menina. Então, 15 dias para conseguir o primeiro beijo, 10 anos para a sogra aceitar. 10 anos. Você acha que é fácil? Minha vida é difícil. E ainda gente. levar a sogra junto. Esse Se eu é um não pacote tivesse, completo, se eu não tivesse né? o preparo de atleta a vida inteira, não daria certo, não. Ô, Dedé, o que você acha que você fez pra ela te aceitar 10 anos A minha depois? sogra? Não, assim, eu tenho certeza que ela viu pela convivência, por tudo. Goela abaixo. Goela abaixo, mas No assim, pelo nosso relacionamento. O Eu quão acho, você fazia bem para ela. isso, eu acho que hoje ela consegue entender que a gente tem um relacionamento muito sadio, muito leve, muito tranquilo. E é só com o tempo, porque assim, ela é uma pessoa de personalidade muito forte, muito forte. Então, assim, ela tem as convicções dela, igual a Virginia falou. Criou a Virginia para nunca depender de ninguém, não precisar de ninguém. E uma forma de proteção também, assim, sei lá, de posse, porque são só as duas, elas são muito unidas mesmo, não tem jeito, enfim. E aí eu acho que o tempo que fez ela me engolir, assim, e falar, não. Então o fruto não caiu muito longe do pé, não. Não, mas é porque tem muita coisa envolvida. Imagina assim, que minha mãe dedicou a vida dela inteira a mim, né? E meu pai morreu, e ela ficou viúva muito, muito nova, e ela sempre dedicou tudo a mim. Aí, de repente, chega uma outra pessoa
E a vida dela ia virar o quê, né? Tipo assim, o único sentido ela de vida acabava que ela me- tinha era esse. Então acaba que no fundo, mesmo Vira uma ela não concorrência. falando, É, é exato, uma era- coisa difícil, assim, né? Então, desde o Onde é que ela ia início, encaixar, né? desde o início ela já foi morar com vocês. Não, aí no início eu vim para BH, ela ficou um tempinho lá em Uberlândia, aí depois a gente mudou de apartamento, arrumou um apartamento para ela em frente ao nosso, e aí a gente ficou ali nesse jogo um tempo, que era bem complicado, assim, eu tinha que ficar ali dividindo 2 casas, 2 despesas, 2 vidas, era muito pesado para mim. E aí, até que a gente teve um problema, assim, e que o dinheiro acabou, eu falei, agora o dinheiro acabou, não tem como mais, não consigo mais manter 2 casas, você vai ter que dar um jeito. Não, porque na verdade a gente morava num apartamento, a gente fica ali no Anchieta a vida inteira. Então eu aluguei um apartamento para mim antes da Virgínia vir, que era um apartamento muito bom, de 140 metros quadrados, com área externa grande, enfim. E aí a gente olhou o apartamento em frente para comprar, que é o que a gente mora hoje. Então E aí a gente sempre pensava num apartamento que tivesse 2 andares, que desse para fazer uma parte para ela e tal, mas ela dizia que não ia, né? e aí ela veio no primeiro momento para ocupar o nosso aluguel, para a gente não pagar a multa do aluguel que a gente ficava. E ela ficou lá, teoricamente era provisoriamente, e a gente foi pro novo que é antigo e tal, reformamos e tudo, enfim, uma parte. Mas aí o plano era arrumar um outro apartamento para ela. Porque a gente pensava assim, isso a gente nunca comentou diretamente um com o outro, mas quando Dedé, pensava, quando a minha sogra mudar para minha casa, eu pensava de verdade. Eu falo com muita tranquilidade. Eu pensava e a Virgínia também, sem um falar com o outro. Quando a minha sogra passar para dentro da minha casa, o meu casamento tá com os dias contados. Eu jurava de pé junto, eu tinha convicção que isso ia acontecer. Acho que a Virgínia também tinha, sem a gente nunca ter externado isso um pro outro. Que ia potencializar os problemas. Não, mas a gente pensava assim, eu pensava, ela vai mudar para casa, vai começar a dar problema e questão de tempo eu separo, toco minha vida, a Virgínia vai tocar a vida dela, enfim, eu de verdade imaginava isso. E aí? Mas o Dedé é uma alma muito boa. Mas aí depois, aí a gente tentou arrumar um apartamento para ela e nunca tava bom. Isso é uma coisa engraçada, assim, aí eu olhava o apartamento, sei lá, ela morava num 140, a gente olhava um de 100 metros quadrados, e ela falava, não, esse está muito grande ainda, eu quero um menorzinho. Ô, linda, um apartamento menor, enfim, aí eu olhava um menor, de 70. Esse está pequeno e caro. Aí nunca achavam que estava bom. Aí eu fiquei pensando, falei, não, ela não quer nenhum, independente se a gente achar, ela não vai querer, e ela quer morar com a gente. Aí, Não, na verdade, Aí ela não foi. queria, né? Ela não queria nada. teoricamente, ela não queria morar com a gente, mas assim, ela nunca viu a vida dela longe da Virgínia, e quando a gente falou que ela ia morar com a gente, ela não relutou. Entendi. Ela foi, enfim. Não quero. Deixa eu- Mas ela foi. Foi, não. Deixa eu pegar um gancho do fotógrafo, só voltando um pouquinho. Porque eu quero falar da renovação de votos de vocês, porque é uma coisa inédita aqui no podcast. A gente conhece pouquíssimos casais que fizeram e a renovação de votos que eles fizeram, gente, vocês não têm noção, não. Eles fizeram tudo igual ao primeiro casamento, né? Então, por isso que o Eric foi o primeiro fotógrafo e foi o fotógrafo do segundo Não, e casamento. o Eric não fazia mais fotos, que hoje ele virou pastor, ele tem uma equipe, ele mesmo não fotografava. Mas a gente entrou em Entendi. contato com ele, ele falou, eu gostei tanto do casamento de vocês que eu faço questão de fazer fazer novo. de novo. Mandou 10 boletos pra você e falou, vamos Não, embora. fez um preço muito legal, foi muito bom. Oh, que fofo. Mas é uma história linda, né? Ô, Dedé e Vi, conta pra gente, assim, como é que foi essa ideia da renovação de votos com um casamento igual ao primeiro? Porque a gente foi, né? A gente não foi no primeiro que a gente nem se conhecia, mas depois que você foi me mostrando as fotos, eu falei, gente, mas é igual, até a joia que você pediu pra gente fazer, era Vestido. tudo igual, o vestido, os fornecedores. Como é que foi essa ideia de reproduzir, assim, o casamento 10 anos depois? Na verdade, no dia do casamento eu falei. No dia do casamento eu subi no palco e falei, com 10 anos vai ter outra festa igual. Alterada, alcoolicamente falando, eu nunca imaginei que isso ia ser verdade. Fez uma promessa pública, Fez uma teve que promessa cumprir. pública, teve que cumprir. Não, mas aí todo ano eu falava, falta 9 anos, falta 8, Ela falta falou e não 7. esqueceu, não foi? Não, e eu juro que por talvez 2, 3 anos, eu falava, não, a Virgínia tá com fogo de palha, não vai fazer nunca, não vou gastar dinheiro com isso de novo, não, de jeito nenhum. E aí, ela já tinha falado com a Paula, que organizou o primeiro, e falou, já pode pensar Não, aí no começou próximo. a pandemia. Aí quando começou a pandemia, faltava, eu sou sempre precavida, faltava 3 anos pro casamento, quando começou a pandemia.
E aí é mais ou menos 2 anos. 2 anos. Aí eu falei pra Paula, marca tudo, fecha tudo, porque vai ficar esse povo todo sem casar. E essa pandemia vai acabar e o povo vai querer minha data. Ela falou, não, mas você tá falando sério? Até ela não imaginou que era verdade. Aí eu falei, tô falando sério. Ela, não, mas de verdade mesmo? Você vai fazer tudo igual? Tudo igual. Falei, já começa. Aí o Eric, a gente nunca perdeu contato com o Eric, Nunca. né? E aí o Eric, eu já falei, Eric, não, mas ele não botou muita fé, não. Aí 2 anos e meio antes, a Paula foi e marcou com o Mário Lúcio, que foi quem fez o nosso primeiro casamento, né? E aí marcou tudo marcado, tudo certinho, não sei o quê. E aí começou a pandemia, aquele tumulto, a vida da gente, aquela confusão toda. E eu trabalhando para morrer. E aí a Paula falava, a Virgínia sumia. Eu pensava, meu Deus do céu, será que você parou? Será que não sei Mandava o quê? mensagem, a Virgínia não responde. Ela pensou, e ela mandando coisa do casamento. E a Virgínia não respondia, ela ficava sem jeito de... E aí? Me responde, porque ela pensou, vai que esse povo já separou, essa pandemia deixou todo mundo doido, não vou ficar cutucando. Aí eu cheguei num ponto e falei, e aí, Paula, tá tudo pronto? Ela falou, uai, mas você sumiu? Eu falei, mas como assim? Tem 3 anos que eu te falei, ué. Que era pra marcar tudo, tá tudo pronto. Ela, não, tá tudo pronto, mas espera aí, deixa eu ver. E aí ela falava, isso, aquilo, eu falei, repete tudo igual, não muda nada, o mesmo buffet, o mesmo coisa, tudo igual, tudo que só faz diferente o que não existia igual antigamente. Tipo assim, a banda desfez, O né? lugar, que agora virou um Aras. O lugar virou, aí o lugar era um Aras. Era um Aras, e agora virou uma outra coisa. celeiro, tipo É. assim. Aí eu cheguei a pedir pra ela, vai lá e pergunta. Se eles não dão um jeito, assim. Ela, não, Virgínia, mas lá onde eram os negócios tá tudo cheio de não. Eu falei, não, mas de repente a gente consegue tirar. Eu, não, calma. Eu vou arrumar outro lugar quase igual. Mas aí você comprou o sonho e embarcou na loucura. Sempre, não, eu sempre embarco. Não tem opção. Eu né? confio muito. Não, eu confio muito. Não, eu não tenho escolha, né? Verdade, Entendi, eu sou um Dedé. voto vencido. Entendi. Mas depois eu curto muito. E assim, é muito interessante, porque a gente tem esse pensamento, às vezes, de falar assim, por exemplo, vou gastar dinheiro com casamento. Tem pessoas que falam assim, se você parar para pensar racionalmente, é um dinheiro absurdo. Não faz sentido você gastar isso numa noite. Não faz. Mas depois que você faz e vivencia e tem a experiência e vê o tanto que foi bom, você fala, eu faria 10 vezes de novo. Faria mais. Se fosse mais caro, eu pagaria para ter essa... Porque é o que a gente leva, na verdade, são as experiências, enfim. Então, assim, mas no primeiro momento a gente tem esse pensamento de falar, será? Então, no primeiro momento, a gente vamos fazer de novo a festa. Putz, vamos gastar dinheiro de novo com isso. Não. E aí a gente vai para a festa e curte, igual vocês viram, depois fala assim, eu já estou ansioso para fazer o próximo. Já tá marcado. Já tá marcado. Já, claro. Daqui 10 anos? Sim. De novo? E agora já começou a contagem. Eu já falei na última foto, não falta 9. Eu já quero botar na minha agenda, É, tá, por queridos? Nossa, sensacional. E a parte... Só para retomar, vocês falaram, a aliança foi muito simples, que foi com esse mesmo Olivia, a primeira lá. Depois, com o passar da vida, vocês foram... Não, depois quando eu conheci vocês, eu fiz o anel, né? Aí a não, Virgínia teve um upgrade. aí teve um upgrade. O paladar não retrocede. Não, aí eu já nem peço mais opinião. Refaz meu anel aqui. Mas eu achei fofo, porque na época da renovação de voto de vocês, eu ficava assim, mas você vai fazer tudo igual ela, Vânia. Só que aí a aliança, ela falou, não, mas a aliança você que vai fazer. E aí a gente fez uma aliança bem parecida com a primeira, mas com um upgrade, né? Assim, e tal. E vocês vieram, escolheram uma cor diferente e tal. E eu achei fofo que você quis fazer um presente pro Dedé, que vocês combinaram. Não teve uma coisa assim que vocês combinaram de fazer alguma coisa com significado um pro outro? Trocar um presente. Trocaram presentes. Então, fica a dica, inclusive, eles fizeram uma troca de presentes no altar, foi a coisa mais linda. E aí a gente fez um pingente com todo o significado para você dar pro Dedé. E ainda fizemos uma pulseira de pérola, né? Que a primeira você tinha perdido. Não. Olha lá. Tá ali, maravilhoso. Não, a primeira é porque eu fiz aquela tradição de ter algo emprestado, algo azul, e aí eu usei a pulseira da mãe de uma amiga nossa, que era igual àquela, né? Uhum. E daí eu falei, agora para os 10 anos eu quero ter a pulseira igual. E daí a gente fez ficou uma linda, igual, né? ficou lindo. E é isso que a gente fica muito feliz no nosso trabalho, que é tipo assim, é muito mais fácil, né, dizer não ou tentar empurrar um trem que já tem, né, porque recriar algo baseado em algumas poucas fotos antigas é complexo, né? Só que
não tem preço, né? É, Você poder casar, tipo, se tudo dentro do seu casamento, aquilo ali, poderia ser algo que você ia estar entrando, olhando, ia estar faltando alguma coisa e não falta mais. E agora tá ali pro próximo. Exato. Exatamente. E aí Porque foi, ficar pedindo de 10 em 10 anos a pulseira emprestada não ia ser legal. inclusive foi assim que a gente se conheceu, né? A Vi me achou no Instagram de joias e aí pronto. Aí eu virei cliente, não virei cliente. Para quem não sabe, a gente tem um pacto para sempre. Que eu faço as joias dela e ela cuida da minha beleza. Exatamente. E antes era só da minha beleza, mas agora eu arrumei um sócio, Aí, não é mesmo? maravilhoso. Que- Aí eu que- posso Cuida ter da mais beleza. joias. Que demanda mais esforço para ficar bonito. E aí ela pode fazer mais joias. Exatamente, sensacional. Não, e eu encontrei vocês porque eu sempre tive essa coisa, assim, né? Mesmo lá atrás eu falava assim, eu tenho uma amiga que sempre me falava, Virginia, as boas conquistas a gente tem que celebrar em forma de joia. E isso era uma coisa totalmente que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Ter joias não era uma coisa que eu imaginava, mas eu tinha acabado de me formar. E aí ela falava assim, o seu primeiro salário, você tem que comprar uma joia. E daí em diante, todas as suas conquistas têm que ter uma joia. Genial. E Haja aí, joia. Eu quero mais dessa amiga no mundo. E aí a gente tinha um fornecedor que era o vigia lá da UPA, o AI, né? Lá em Uberlândia era o AI, onde a gente trabalhava. E aí ele arrumava umas pedras, não sei o quê, o negócio não era muito puro, nananã, mas a gente arrumava alguém para fazer e a gente fazia lá as joias. E aí, quando eu mudei para BH, eu fiquei meio órfã, né? Porque daí eu não tinha mais o fornecedor das pedras. E aí eu falei, gente, tem que arrumar alguém que faça joia para mim. E eu não sei como que eu te achei. E aí eu também comecei não a sei. procurar, e daí não sei como é que eu te Mas achei, era porque não Instagram, tinha Instagram na foi. época? Foi Não? no Instagram. Mas foi um Instagram, Foi no mas Instagram. na época que o Instagram estava começando, Tava né, começando. Ana? E foi muito engraçado que quando a Vi chegou lá, por muita coincidência, eu também estava procurando uma dermatologista, porque Olha só. a que fazia o meu botox antes, eu achava horroroso. Eu só gostava depois que o botox saía. E aí, quando ela falou, eu falei assim, mas você tá de botox? Ela, tô. Eu falei, mas não parece, é muito natural. E aí eu falei, não, então bora. Aí a gente virou cliente, uma da Foi. outra, desde sempre. O que o Dedé falou sobre festa, né, acaba levando muito para o que você falou sobre os momentos, as experiências. Tipo, as pessoas que compram a joia com a gente, pelo nosso trabalho com história, né, tem esse propósito de marcar um momento, de eternizar, de celebrar. E tanto que a gente esquece isso, né, às vezes no dia a dia. Você tem uma baita vitória, só que tipo assim, cara, amanhã você já acabou aquela vitória e começa outra batida. Só que é importante a gente recordar dessas vitórias, dessas marcas, dessas conquistas. Então é muito legal essa dica que a gente fica muito feliz que você foi para a joia, mas a mensagem é muito mais importante, né? De celebrar. Celebrar, marcar os momentos, justamente é o nosso lema, né? Conte suas histórias de uma forma que vale a pena ser lembrado. Porque senão por que tem gente que nunca está contente na vida? Porque ela esquece de que hoje ela acordou e está viva, está feliz e está com saúde. Ela esquece que ontem ela recebeu um abraço carinhoso, ela esquece que ela comemorou um trem. Porque ela esquece de celebrar as coisas boas e fica só focada naquele ciclo negativo. E a joia é eterna, E né? a joia é eterna, a memória é eterna. Deixa eu fazer uma pergunta fofa agora. Qual qualidade vocês mais admiram um no outro? Vi, qual qualidade você mais admira no Dedé? Eu acho que não tem nada mais lindo do que como o Dedé é resiliente, assim, como o Dedé aceita, como o Dedé sabe lidar com as coisas, né, Anjo? Dedé é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, assim, fora até porque, né, a gente casou comigo, né? Ela aprimorou. Imagina, casou comigo, aceitou minha mãe desde o início, sempre foi super parceiro, né? Anjo. Dedé é uma pessoa que não tem preço. Que fofura. Dedé tem uma cara de paz mesmo. Eu tenho, Ele passa uma paz. Eu sou. E você, Dedé, o que você mais admira na Vi? Não, muitas coisas, né? Mas a determinação da Virgínia é louvável, assim. Em todos os pontos e eu falo que eu percebo as coisas depois de algum tempo. Por exemplo, quando a gente casou, a gente começou o relacionamento, a Virgínia sempre teve esse negócio. Não vou esperar para amanhã, quero fazer hoje, vamos comprar um apartamento, vamos comprar. Não vamos deixar para depois. É um lema que ela tem na vida dela, uma convicção, que no primeiro momento eu achava assim, nossa, menina é doida. É doida. Que isso, guardar dinheiro, calma, nananana. Hoje eu entendo perfeitamente. Então, assim, a determinação e a sabedoria que ela tem para muitas coisas, até muito mais coisas que eu queria, porque eu queria estar certo às vezes, mas enfim.
Eu queria... Mas é verdade. Então, assim, eu admiro a determinação. É a pessoa que mais trabalha, que eu já vi na vida, com propósito. Que ela faz o que ama, faz com perfeição, não aceita... Isso é um fruto da convivência, da criação que a mãe dela teve com ela. Você não vai aceitar nada mais ou menos. Você vai fazer a coisa com excelência. Você pode fazer bem feito. Por que você não vai fazer? Por que não, né? Então, isso são coisas que agregam muito pra mim também. Porque eu já sou um cara mais tranquilo. Não, assim tá bom. Tá. Não tá. E é o que faz diferença. Vocês aqui estão, é a prova aqui. Vocês vão melhorar sempre e faz diferença. Vocês têm um espaço legal pra vocês trazerem as pessoas, pra vocês mostrar, pra vocês comunicarem quem vocês são. Então, Sim. enfim. Mas é determinação, é sabedoria. Que lindo! Sensacional. Muito bom. A gente falou vocês já tinham sonho de casamento e tal, e de filhos. Vocês tinham sonho de ter filho? Como é que é esse sonho para vocês? Ter filho, para mim, sempre foi meio que obrigatório, assim, né? Na verdade, eu sou tudo muito intensa, né? Tudo para mim é muito... assim, eu vivo realmente como se não houvesse amanhã. Eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas quando me conhecem, assim, porque eu não tenho mais ou menos mesmo. Tipo assim, brigou, fez as pazes, resolver, nananã. Eu viro a página com muita facilidade, assim. E aí ter filho sempre foi uma coisa meio que obrigatória na minha vida, porque como eu sou filha única, e eu cobrei isso da minha mãe a vida inteira, que era ter irmãos. E a minha mãe é muito rígida, assim, ela é muito determinada, muito decidida, e ela sempre falava assim, quando você puder, você escolhe o que você quiser. Eu escolhi ter um filho só, e foda-se você. Aceita que dói menos. E aí ela sempre falava, se você quiser ter 10 filhos, o problema é seu. Eu vou ter só uma. E aí, isso sempre foi uma questão na minha vida, assim. Ela ter escolhido ter um filho só. E a minha mãe não tem essa coisa de passar a mão na cabeça, de, não sei o quê, nananã. É tipo assim, lida com isso aí. Dá seus pulos. Dá seu jeito. Engole o choro. Dá seu jeito. Engole o choro. E aí, então, eu sempre falava, quando eu era criança, eu falava assim, o povo falava que o mundo ia acabar no ano 2000, né? O mundo vai acabar... Tinha isso mesmo. O bug do milênio. O mundo vai acabar no ano 2000. Aí eu falava assim, nossa, então eu tenho que ter filho com 12 anos. Sei lá, porque eu quero ter tantos filhos, aí eu vou demorar tanto tempo para ter um filho depois do outro, então eu tenho que começar a ter filho com tal idade. Mas a minha mãe é de uma criação muito, muito rígida, assim, e ela sempre trazia as dificuldades, etc, etc. Mas quando a gente casou... Eu já sabia de cara, porque pra mim, gente, sério, se eu tivesse engravidado adolescente, estava tudo certo. Eu acho que eu só não engravidei de meio da minha mãe mesmo, porque de resto era um dos meus grandes objetivos de vida, assim, era ser mãe. E aí a gente decidiu ter filho logo, né, Dedé? Assim, na verdade, eu já estava decidida, né? E eu acho que a gente tinha mais ou menos 1 ano, minha mãe ainda nem tinha ido morar com a gente, assim, mais ou menos 1 ano de casado, falando, agora vou ter filho. E aí eu estava num tumulto absurdo da vida, assim, eu não ficava em casa, trabalhava 3 dias, voltava para casa 1 dia, e era uma fase muito complicada, e eu falei, não, eu tenho que ter filho agora, eu tenho que engravidar agora, porque daí eu vou emendar não sei o que, aí minha vida vai ficar mais difícil, e aí, aquela coisa. E aí, quando a gente decidiu ter filho, que veio, a minha mãe surtou. Falou, como é que você vai ter filho? Nem jeito de ter filho. Que pessoa como você que vai ter filho nesse mundo? Quem que vai cuidar desse menino? Ela falou, se você está pensando que você vai ter filho para eu cuidar, você está muito enganado. Eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Jesus, eu não fico amado. aqui nem um dia. De choque. Eu não fico aqui nem um dia. Porque nem voltar para casa você não volta. Você está pensando que filho vai ser quê? Meu não vai, não. Eu já escolhi ter um, eu já tive, já criei. E você que se vire com esse menino. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Ela fala, então vai, né? Eu quero ter filho. Eu quero ter meu filho, tchau. Não, mas aí já estava grávida já. E aí já estava grávida, foi aquele tumulto inteiro, aquela coisa, nanã. Eu falei, paciência. E aí acabou que nesse tumulto dos primeiros meses da gravidez, aquela coisa de vou embora, vou ficar, não sei o quê. Aí, quando eu fui fazer um ultrassom, o neném tinha morrido, assim, não tinha mais batimento. Mas era bem no início da gravidez. Mas já era grandinho, assim, já tinha 12 semanas.
Já era grandinho já. A gente ficou nesse tumulto um tempo, assim. E aí foi um outro auê na nossa vida, que a minha vida estava muito tumultuada e a minha ginecologista não achava melhor fazer um tratamento conservador, esperar, ver se expulsava sozinho, se o corpo expulsava, aquela coisa toda. E aí isso foi passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e nada, e tudo muito difícil, aquela coisa de esperar o aborto e não saía. E a gente tinha, assim, a gente ia todo fim de semana, a gente juntava uma malinha e ia para um hospital qualquer. Chegava lá e falava, porque eu trabalhava demais, né? Então era difícil, assim. E aí a gente chegava lá e falava, eu vim para curetar. Aí ficava lá, o povo não curetar. Não, mas dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 partos, mandava a gente embora. Aí a gente voltava. E aí passava mais 1 semana, aquela coisa. Até que um dia eu falei assim, aqui, hoje eu não saio daqui sem curetar, sem tirar. E a minha gineco, ela ficava, pedi eletivamente isso, um tumulto. E aí um dia eu fui para o hospital de manhã, assim, organizei minha vida, mandei a minha ginecologista ligar lá e falar que eu ia, eu organizei minha vida, trabalhei de manhã, fiquei de jejum até meio-dia, falei, meio-dia eu vou. E aí, na hora que der, e aí passamos lá a noite inteira, até 3 da manhã, que ninguém me atendeu, é aquela coisa, ninguém atendia, nada. Aí nós chegou 3 da manhã, ela falou, não, vai embora, já são 3 da manhã e eu ainda não te atendi, você está aqui desde meio-dia. Eu falei, não vou embora. Caramba! Ou resolve isso, ou resolve. Aí resolveu, a gente fez a curetagem e tal. E aí, depois dessa curetagem, eu passei um tempo assim, tendo algum sangramento, que a minha gineco achava que era normal, do pós-curetagem e tal. Eu estava na residência de cirurgia, era uma vida muito difícil. E aí, um dia eu falei, gente, não estou achando esse negócio normal? Tá tudo meio estranho, assim. E aí eu falei, vou fazer um exame sem ser pedido pela minha gineco. E aí, quando eu fiz esse exame, eu descobri que eu estava evoluindo com uma falência ovariana, né? Que era uma menopausa precoce. E aí foi tudo muito, muito tumultuado, porque daí, nesses primeiros meses, eu tinha feito o diagnóstico sozinha e ninguém acreditava. Falava, mas estava grávida ontem, tipo assim, né? E aí, agora, de repente, eu falava, não, mas eu tô aqui com os exames, é isso que está acontecendo. Nova, 30 e pouco. 31 anos, e aí... E o Dedé sempre do seu lado, apoiando, tudo. Sofrendo junto. Sofrendo junto. E aí a gente procurou um monte de médico, fomos muito escorraçados aqui em Belo Horizonte, foi uma fase muito difícil. Aí eu juntei minhas malinhas e fui para São Paulo. E aí a gente ficou um ano, um bom tempo. Um bom tempo, assim, nessa saga de entender o que tinha acontecido. Eu fui muito acolhida por um médico lá em São Paulo que mudou minha vida assim, inteira, até minha forma de atender meus pacientes, minha forma de lidar com a vida. E aí a gente ficou uns bons anos assim nesse luto. Aí, depois que a gente viveu o luto, que a gente tentou de todas as formas que a gente podia. Pode dar o crédito, doutor Arnaldo Cambiag. Eu ia falar. Sensacional. Doutor Arnaldo, ser humano, sensacional. Ser humano único. Que deveria ser a primeira coisa, né? Ser humano, incrível. Depois médico, né? E tem gente que pula essa parte. O cara ligava lá em casa. A gente tinha telefone fixo na época, ainda ligava 11 horas da noite pra saber como é que tava. Tipo, porque 11 horas da noite era a hora que ele parava de trabalhar. Ele ligava no meu celular, eu não atendia, que daí eu nunca atendi celular. Ele ligava no fixo. É muito doido, é muito... Que legal. Ele ligava... Sabe quando o telefone fixo toca, que você pensa que é uma notícia ruim, assim? Era o doutor Arnaldo, sabe? Para querer saber, assim, como é que a gente estava. Mas aí o diagnóstico era esse mesmo, Vi? O diagnóstico foi meu, na verdade, né? E aí a gente fez várias coisas, mas o diagnóstico foi esse mesmo. Desse tempo, a gente nunca soube por quê, nunca soube exatamente o quê, nunca fomos muito adiante também, porque é uma coisa muito... Era, né? Imagina, já tem 10 anos isso. Era uma coisa muito nova, assim, meio... não é. Mas é... Mas aí, nesses casos, FIV também não resolve? A gente fez uma 7. Aí a gente fez. Caramba. Tudo que podia. Nossa, e emocionalmente é muito forte, né? Porque é aquilo, né?
É a expectativa, É a pior frustração. A pior Aí aquela hora você tem uma hora que você não quer sentir isso mais, né? e chega num ponto que é exatamente isso, assim. Porque no primeiro ponto você pensa no dinheiro, é muito caro. Depois você fala assim, não, beleza, tá. Aí depois gastou tudo que Aí tinha. faz tudo que pode, tudo que não pode, e depois você passa. E é engraçado, é reflexão da vida mesmo, né? A gente primeiro dá valor no dinheiro, pensa, não, eu tô gastando. E no final você pensa, dinheiro é pra isso mesmo. Exato. Se você puder fazer, faça. Mas o pior é o que você sente, é a frustração de não dar certo, de não poder fazer, enfim, então foi um período muito, muito difícil, assim, é uma das coisas que é um dos períodos mais difíceis que a gente passou e eu sinto muito, assim, porque a Virgínia era tudo muito, porque pro homem é sempre mais tranquilo. Você não tá entupindo de hormônio, você não tá engordando, você tem a expectativa, mas o seu corpo tá ali igualzinho, beleza, mas a mulher sofre muito, então assim, depois que a gente tentou muito e fez o que podia, aí a gente meio que decidiu, assim, parar no momento. Falou, não, tá. Daí eu falava pro Dedé, não, então vamos separar. Porque, porque se o problema é meu, assim, você pode ter filho com quem você quiser, eu não sei o quê, nanana, que a gente dá umas piradas, né? Eu falava que daí não é uma escolha sua, eu não tenho para onde correr. Não, sei isso, o quê, isso também é muito interessante, assim, porque eu sou alucinado com crianças. Geralmente as crianças gostam muito de mim, eu me dou super bem, mas eu nunca tive esse sonho de falar assim, sabe, eu quero ter um filho, blá, blá, blá. Claro que eu ia Pirar, né? E pirar. amar. E hoje as pessoas falam assim, é o maior amor do mundo. Eu não tenho dúvida que não tenho, a menor dúvida. Só que como é um amor que eu não conheço, de verdade. Não te faz não falta, me faz né? falta, eu não sei o que é isso. Eu não sei esse sentimento, eu não duvido que é o maior disparado. Mas como eu não conheço, e a vida nos leva para caminhos diferentes que a gente absorve, por exemplo, nossas mães como filhas, que é o que a gente vive hoje. A mãe da Virgínia sempre foi a filha dela por muito tempo, já tem muito tempo, enfim. Então, assim, eu, de verdade, quando a gente para pensar, às vezes a gente questiona muita coisa. O Vini comentou, a gente tem motivo para comemorar todo dia. Acordou, estamos aqui respirando, conversando. Sim. Putz, vamos abrir um champanhe, vamos comemorar. E filho, a gente pensa, eu queria ter um filho do meu sangue, blá, blá, blá. Enfim, adoção nós já pensamos, um monte de coisa. Mas hoje, como a gente toma conta, a Olinda vive com a gente, a minha sogra, minha mãe, meu pai faleceu há 2 anos, minha mãe mora em frente à minha casa. E elas são totalmente independentes, mas são idosas. Eu, de verdade... Não sou idosa. Não, são velhinhas. São vovó garotas. Não, Mas, enfim... 60 mais. 60 mais. Não, mas enfim. Mas eu encaro hoje a minha missão de cuidar da minha sogra e da minha mãe como meus filhos. Eu acho que esse é meu papel. Entendi. De pai, eu não me sinto menos por isso, não. Enfim, não tem a menor problema. Ah, que lindo, não tem que sentir mesmo. E não. quando a gente fala, assim, às vezes eu falo pro Dedé, Dedé, não sei, não sei o que ele fala, não, Virgínia, já passou essa parte, já virou essa. Sossega, essa né? página. Eu tenho 2 mães de filho e já tenho 2 gatos, tá bom. Não, e eu tenho essa coisa de assumir responsabilidades, assim, né? Eu tenho esse negócio de assumir muitas responsabilidades. O instinto materno. E daí a gente assumiu muitas responsabilidades ao longo da vida, né? Responsabilidade da minha mãe, responsabilidade do meu sogro, depois a responsabilidade da minha sogra. Então, assim, acaba que a gente tem... Do meu pai, quando ele... Nos últimos momentos do meu pai, a Virgínia, nós assumimos também, ele veio pra cá, enfim. A Virgínia sempre teve essa veia materna dela, é muito forte, é muito forte. E é usada para outras coisas, né? Para cuidar dos pacientes, que eu nunca vi igual, tanto cuidado. Das mães, né? Tudo é a forma como você encara, assim. Exato. E o que eu acho legal é que, assim, a gente conversa aqui, né, como que, quando a gente vai crescendo, vão criando definições sobre como a gente tem valor e como a gente não tem valor. No caso do homem, né, a gente vê o mais comum a questão, muitas vezes, financeira. Então, hoje, muito problema de cabeça de homem se você não está ganhando dinheiro, você não tem valor. E muitas vezes para a mulher tem esse outro lado. Se você não consegue ser mãe, cara, você é foda, você cuida de todo mundo, você trabalha pra caramba. Mas e a gente vai absorvendo aquilo, internalizando aquilo, que a gente, ao chegar a ponto, fala assim, então arruma outra. Tipo, que você não ama, que não vai ser uma mulher, que não vai ser uma parceira, que não vai ser determinada. Mas ela... Vai te dar um filho. Sabe? Tipo, mas é coisa que o mundo vai colocando na nossa cabeça e o pior é que a gente aceita muitas vezes isso. E a gente vai assimilando aquilo como uma verdade, né? Se
Por exemplo, tem homens que, se ele para de trabalhar porque ele tá doente e tal, ele fala, eu não sirvo pra mais nada. Porque eu achei que todo o meu valor tava aqui. Né? Então, e não, pô, você pode ser um bom pai, você pode ser... Por isso que precisa do autoconhecimento. Foda. Vamos fazer o nosso quadro? Vamos. Então vai. A gente tem um quadro que é uma brincadeira, só para descontrair, e chama Dedo Duro. Então, bem-vindo ao nosso quadro Dedo Duro. Explica aí, amor. Temos aqui ele e eu, então, ou ela e eu. Então, o Dedé vai ficar com essa plaquinha, a Virgínia vai ficar com essa. Nós vamos fazer algumas perguntinhas, vocês vão responder rápido se é você ou se é ele que você acha que é mais aquela coisa. Não vale colar para falar assim, já que ela respondeu que sou eu, vou botar eu também. Responde rápido. E eu brinco que a nossa diversão é ver vocês discordarem. Né? E aí vocês levantam a plaquinha para a câmera, para Então, mostrar. ela vai pro Mas Dedé. se a gente discordar, a Virgínia vai dar a última palavra. E aí só... Qual câmera que pega melhor, Titi, essas plaquinhas? Aqui, né? A deles, ó. Então nós vamos fazer a pergunta e aí vocês respondem rápido se é você ou se é Você vai ela. mostrar pra lá o que você tá respondendo, né? Tipo, Claro. Isso aí. Nova não. Então vamos lá. E é rápido, tá? Tá bom. Tá bom. Quem é o mais romântico? Tá Acertaram. alinhado. Quem gasta mais dinheiro? Não tem dúvida. Vai, amor. Quem é o mais ciumento? Gente muito alinhados. Quem cozinha melhor? O Dedé tá aprendendo. Ele agora aprendeu a fazer Você pipoca. fazer pipoca e miojo. Nossa. Quem organiza as viagens? Nossa senhora, isso não tem dúvida. 100%. É Não mesmo? esperava. Não 100%. esperava. A Não, Virgínia- esse eu não A Virgínia esperava. só vai com o passaporte. Ela não sabe onde ela vai. E fica tomando vinho na Onde sala é que vai VIP. ficar? Nossa, eu vou encaminhar um conteúdo que a gente fez esses dias sobre isso. E eu não esperava também o do ciumento. Como você é super tranquilo e tal, eu não imaginava que você era o Não, mais mas olha ciumento. aqui, joia, eu tenho que ser ciumento. Ah, você saiu bem. Saiu bem. Muito Mas bom. eu tenho zero ciúmes, assim, na vida. Eu acho que eu aprendi tanto a conviver com não ter. Zero não. Eu tenho uma história boa pra contar da aliança, né? Que é do ciúme. Depois a gente volta. vai. Ó, beleza. Ah, é de perder a Que eu aliança, perdi gente. a Pois aliança é. na primeira semana de casamento. Jesus Essa amado. pergunta é boa, irmão. Vai lá. Quem é o primeiro a pedir perdão nas brigas? Eu não sei. A gente não briga. Não, mas não é briga, mas assim, uma discussãozinha que depois tem que ir um ali. É porque sempre tem um que precisa de mais tempo, Pra ou pensar. que não dá muito braço a torcer. Tipo assim, ele começa a ser mega fofo, mas não chega e fala assim, não, realmente eu tava errado. Não, acho que é o Dedé. Me convenceu. Quem gosta mais de surpreender? Gente, eu tô boba que vocês não erraram. Você acertou? Não, vocês não erraram uma. Eu tô impressionada. Mas o melhor é você acertou, você botou o certo. Não, cara, você mentiu, né? Porque eu sou o mais previsível do mundo, né? Não, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, eu queria ganhar um presente. Ah, não, Dedé, bora dar um jeito nisso. Quem faz mais bagunça? Nossa Senhora. Tá lindo. Quem falou eu te amo primeiro? Essa é boa. Essa é boa. Então, Mas Não, foi, gente, mas ela foi é muito honesto. atirada, né, Dedé? Ela não foi honesto. não foi São duas histórias boas, essa e do Aliança. Não foi, não. Honesto, na verdade, foi honesto. Não, foi um né? instinto. Foi instintivo. Porque a gente tava um dia. Você vai Pode contar. Não, então, contar. a gente tava um dia na porta da minha casa lá em Uberlândia. E a gente tava naquela fase assim, quando você tá falando que eu te adoro, mas não fala eu te amo. Você sabe que eu te adoro, você sabe. Todo mundo, a gente fala assim, né? Você guarda o eu te amo. O eu te amo é mais pesado. Pro momento tal. Aí acho que ela tava indo embora assim, eu falei, você sabe que eu te adoro. Ela falou, para, sabe que eu te amo. Ela, não. A gente tava falando de alguma coisa, assim, tipo, meio que, não sei o quê. Aí ela falou, você sabe. Eu Não, falei, foi. para com Aí ela isso, falou, você sabe que eu te ela amo. falou, mas ela falou, para que você sabe que eu te amo. Aí ela, não. Ela falou e retirou. Que louca, gente. Gente, a Virgínia. Mas é muito louco que o eu te amo a gente guarda pelo medo de não ouvir de volta, Ele né? veio lá da entranha dela. Eu assim. falei, não, tinha que ser um eu te amo, né? Assim, né? Programado. Ela foi e abortou a Nossa, eu missão. te amo. Não. E você? E você, Não, eu Dedé? rachei os bicos. Eu ri. Na Falei, hora eu não falei, não queria falar. Mas foi bom que quebrou o clima e depois já falou, depois de ótimo. verdade. Não, depois de 2 horas a gente devia estar falando. E sobre a aliança, qual que foi a história? Perda da porque ela tá aliança. falando que ela não é ciumenta, né? Ela realmente não é, não. Mas quando a gente casou, ela mudou pra minha casa, lá onde eu morava, né? Então ela foi pra lá.
E eu tinha minhas coisas, fazia as coisas. Eu ia pra academia. Aí eu ia pra academia, eu sempre fui só pra correr na esteira. Eu nunca peguei um peso, eu não gosto. Então eu ia pra academia exclusivamente. Subir na esteira, correr 1 hora e voltar pra casa. E eu sempre fazia isso e lavava minha roupa na máquina, naquele molho de 30 minutos. Numa então, máquina de 10 quilos, sei lá, normal. Mas eu morava sozinho, chegava lá em casa, tirava minha roupa, jogava na máquina, lavava uma roupa, uma camisa, uma cueca, uma meia e tal. E aí, quando a gente casou, ela foi lá ela mudou pra lá e tal, e aí você já viu, né? Mandona e tal. Aí ela chegou, aí eu cheguei da academia, tô jogando as minhas roupas lá na máquina, como eu sempre fiz, ela. Você vai jogar um jogo de roupa nessa máquina inteira e lavar? Eu falei, uai, vou. Não. Que coisa mais na minha cabeça. Isso, não. Aí tá, já começou a mostrar quem manda. Aí vai eu. Eu falei, Bem joga só uma resiliente. aguinha. Não, vai eu bem resiliente, esfreguei minha roupa no tanque, peguei lá e fui tomar banho. E ela foi pra sala de televisão. Aí quando eu voltei do banho, eu sentei no sofá do lado dela assim, começamos a mudar de canal, eu fui mudar o canal assim, falei assim, cadê minha aliança? Aí ela olhou pra mim, você deve ter tirado na academia. Uai, normal, Falei assim, Virgínia, eu vou pra academia pra correr na esteira. De onde que eu vou tirar aliança pra correr na esteira? Não sei, deve ter tirado lá pra alguma coisa. Aí eu fiquei aqueles 2 minutos assim, cara, eu não tiro, nunca tirei aliança, tal. Aí eu bati nela assim, foi lavando a roupa no tanque, porque você me obrigou a lavar, que eu nunca lavei, então eu lavando a roupa, Você me obrigou, eu a minha aliança perdeu. E aí depois o cara achou na caixa de gordura. Quebrou tudo o prédio na nossa casa, mas achou a aliança. Ela saiu pelo ralinho Foi da pelo coisa? ralo, porque eu tava lavando roupa, esfregando com sabão. Aí caiu. Mas o Só santo rodou. dele é tão forte que o cara achou a aliança. Minha Jesus. Mas tá vendo? Ela falou, deve ter E ela tirado. desconfiando de você, Desconfiou, hein, Dedé? Deve ter tirado por alguma coisa. Eu falei, Claro! de onde? Tá vendo? Sensacional. Imagina. Sensacional, gente. Ó, pra gente poder terminar o nosso episódio. Acabou? Acertamos todos? Vocês acertaram todos, eu fiquei Não, sério. Muito alinhado. Ai, muito lindos. Sério, muito alinhados. São de Muito. parabéns, eles acertaram É porque a gente fala a todas. verdade, tá? Todas. A gente tem 2 perguntinhas que a gente faz pra encerrar o episódio. Só pra todo mundo saber, vamos ter outro episódio, a gente vai entrar um pouco mais no aprendizado de relacionamento. E temos perguntas dos seguidores no próximo episódio também. Então quem mandou pergunta, assiste o próximo episódio com eles. Mas quais são as 2 perguntinhas, meu amor? Vamos lá. Vivi e Dedé, como é um dia perfeito na vida de vocês? De vocês 2 juntos? Não deixar o Dedé responder. O que vocês fazem no dia perfeito do casal? Se você puder escolher um dia perfeito pra vocês, O que qual vocês seria? fizeram nesse dia? Não sei, é difícil, né? Não, mas é porque nossos dias são tão bons, né? Eu sei lá. Eram, né? Não, é bom, É bom. Tá mais corrida agora, mas é bom. Não, sei lá, levantar, tomar um bom café da manhã. Enfim. É porque eu sou muito caseiro, assim. O dia perfeito pra mim é muito fácil. Então, é isso mesmo. Ficar em fala aí. casa, de boa, assistindo televisão, almoço, tomo uma cerveja em casa. Maravilhoso. Eu sou muito caseiro, muito caseiro. Aí a Virgínia já é totalmente diferente. Eu tenho uma coisa no dia, assim, que é essencial pra mim, é tomar café junto. É só o café mesmo, não precisa ter Comida, não sei o quê, fartura, não. mas sentar na mesa e tomar um café, pra mim, é meio que obrigatório, assim. E aí, depois, o resto do dia, a gente vai... Na verdade, eu só volto à noite, né? Agora, depois que o Ivo estiver pronto, a gente vai passar mais tempo junto. Mas aí, na hora que eu volto à noite, eu quero sentar na mesa de novo. Então, para mim, esse início do dia, o final do dia, que é levantar, sentar na mesa e terminar sentado na mesa, é importante para mim. Assim, é um dia que se cumpre Mas a Virgínia o gosta muito de programado. sair, tipo, ela é muito mais. Num dia que eu não ativa, estou trabalhando, eu gosto. Não, mas Dedé às vezes gosta até- de ir para o clube, Mas às vezes até quando ela tá trabalhando, e ela atividade. trabalha muito, aí ela faz 1 milhão de planos. Tem hora que eu fico até preocupado, assim, porque eu sei que ela não vai dar conta. Ela trabalha o dia inteiro. Vamos à noite num pub, nananã. Ela fala no calor da emoção, e se chamar, ela vai. Mas eu fico assim, essa mulher está trabalhando o dia inteiro, desse jeito, ainda vai chegar, ainda vai sair. E você só queria ficar quietinha em casa, Não, né? de boa, mas enfim, mas ela é muito mais ativa e tem mais essa necessidade de, vamos sair hoje, vamos ao restaurante, Entendi. vamos, enfim. Eu gosto de sair. E a outra pergunta, amor? Se você fosse descrever o Dedé, ou se você fosse escrever a Virgínia, em uma palavra, qual seria? Uma palavra.
Não, então é difícil colocar em uma palavra, mas o sentimento que eu tenho é assim, a Virgínia sei lá, servir, Sim, lindo. né? Eu acho que é. Servir. Não, eu acho que servir é pro Dedé, gente. Essa palavra. Que fofo. O Dedé é muito corajoso em embarcar nessa vida, assim. Nossa vida é louca, Mas são né? formas diferentes de servir, né? Então, assim, o esperar é um servir, o fazer é um servir. Então, assim, estão servindo propósitos iguais, só cada um com uma função, né? Então, Ah, eu amei, gente. Adorei. Eu amei saber essa Eu história. fico toda emocionada, assim, que eu sou muito chorona. muito bom. Coisa boa. Amei. Eu já não choro, né, gente? Vocês sabem, vocês foram no casamento, vocês perceberam que eu sou uma rocha. Sei. Aham. Daqui a pouco só. Obrigada. Amei que vocês vieram. Dedé, obrigada viu como é que foi a você. tranquilo? Foi tranquilo, me senti super Pois é. confortável, de boa. Pois é. Ótimo. Então, Fala mais uma vez, pessoal, onde é que eles podem achar vocês, para o pessoal poder encontrar o trabalho, né, do centro lá do IVA. Instituto. do- IVA Medical Institute é o Instagram, em breve, na Avenida Bandeirantes, Isso aí. aqui em BH. aqui em Belo Horizonte, mas a gente vai atender o mundo inteiro. Todos são Se bem-vindos. Deus Exatamente. quiser. E o meu virginiamaral.dra, doutora. Com um monte de conteúdo incrível que a gente ama. Ai, obrigada. Eu tô em falta, assim, com os conteúdos do Instagram, mas estou me esforçando. Mas no IVA, a gente vai ter conteúdos maravilhosos. Sensacional. Sensacional. Teremos gente. outros episódios, então Aê. curte, compartilha, manda isso para alguém que você acha que pode se inspirar por essa história, que eu acredito que é todo mundo. E deixa comentário sobre algo que você que é seguidor deles, que não sabia deles, ficou sabendo por aqui. Né? E não deixa de assistir, curtir, fazer tudo que tem que fazer. E para terminar, A gente termina com um beijinho. Vocês já até deram um beijinho? Mas tem outro. Um beijo e até o próximo episódio.